Vamos falar sobre esse fenômeno aí dos jogos Otome, pauta da Sara, hein? Na China, cresce rapidamente o número de mulheres envolvidas em romances virtuais intensos. E a novidade é que muitas não ficam apenas no digital. Elas pagam para que cosplayers, frequentemente do sexo feminino, encarnem os personagens que amam e participem de encontros reais. Vamos dar uma olhada num vídeo aí que fala sobre esse fenômeno lá na China. Deixa eu puxar o vídeo aqui. Cadê ele? Tá aqui, vamos lá. 靠近一点，想要我靠多近？很近很近。下次是不是轮到你来靠近我了？ Currently popular among Chinese women are online games called otome games, meaning maiden games, which encourage female players to enjoy romance with virtual male characters. The market of games targeting women in China has reached $1.3 billion and involves a cumulative 300 million players. 因为它可爱，然后比较多变，然后声音好听。它给我提供的所有的情绪价值，已经大于三次元现实中的恋爱了。 Now, a new business allows players to go on real-life dates with game characters. 幸福幸福，叫你省心。喵喵。等你上车了，我再。 Female gamers find themselves attracted to virtual romance, fulfilling needs and feelings unmet by reality. The lives of young Chinese women have become diverse, clashing with traditional values. 而且这传承像老家的催也属于什么，就感觉到那年龄段没有做那些事，就感觉是一种罪过似的。怎么觉得人生这么难？过得很不开心，我甚至都不能跟我爸妈讲。 This episode follows young women seeking solace in virtual romance with game characters. Tá aí, matéria da japonesa, né? Desse fenômeno aí lá na China, né? E aí, vários pontos, né, importantes aí em relação a isso. O primeiro, a segurança para as mulheres, né? Muitas mulheres falando que se sentem muito mais seguras do que interagindo com homens, né, nas ruas, na China, tá? Também falaram muito aí mulheres que foram entrevistadas, né, sobre a pressão socioeconômica, né? Falta de grana, desigualdade e as jornadas de trabalho chinesas que são exaustivas, né? O jovem chinês está cada vez mais iludido, não é diferente dos jovens do Ocidente, né? E, enfim, o que vocês acham disso, né? Vou começar pelo Cadu, que é um especialista em China. O caminho que a gente está indo, né? A gente está vendo gente se relacionar com a inteligência artificial, gente se relacionando aí se envolvendo, né? Emocionalmente, romanticamente com um jogo, né? Inclusive contratando pessoas fazendo viagem. Na matéria mostra aí gente que contratou um cosplayer desse para ir para a França junto, cara, para ir a um restaurante, né? Muito louco, hein, meu? Porra, cara, é meio bizarro, assim, né? Assistindo, assim, a cena, né? E vendo a situação, você fala, meu Deus, cara, onde vamos parar, né? Mas é um negócio que dá para entender pela lógica do crescimento muito exponencial da China e pelo tanto de gente que tem naquele país, cara, né? Principalmente agora nas grandes cidades, né? As pessoas estão se concentrando mais nas grandes cidades, então aquilo gera uma competição, né, que é própria do Ocidente mesmo, do esquema ocidental de, eu quero fazer o vestibular, então a criança desde pequena já é colocada para estudar pra cacete, sabe, para estudar dentro da escola, fora da escola. Tem jovem que mora na escola, cara, que tem dormitório, tem escola que tem dormitório,
Então a vida do chinês virou um negócio meio assim também, em relação à competição, para você ter acesso às universidades, né? Para você fazer aquele exame, o Gaokao, e você conseguir entrar numa universidade, né? E porra, ter a chance de ter uma vida bem melhor do que a média, né? Quem consegue entrar na universidade ali se dá muito bem, realmente, porque é uma economia muito aquecida, né? Que tem muita inovação, então tem cargos ali que pagam muito bem, mas a pessoa tem que conseguir entrar, né? Como em São Paulo, por exemplo, a pessoa consegue entrar na USP, cara. A pessoa, porra, tô feito na vida, sabe? Vou ter aqui uma educação da qualidade mais, né, da mais alta qualidade, vou conseguir empregos excelentes. É a mesma coisa lá, cara. Então, as mulheres, né, nesse sentido, não só as mulheres, mas os relacionamentos perdem muito da importância na vida da pessoa, né? As pessoas dão muito foco para estudo, sabe, carreira, trabalho, e a relação ali interpessoal acaba ficando em segundo plano e muitas vezes a pessoa até, sabe, não sabe o que fazer quando vai encontrar com alguém, quando sai com os amigos, né? Fica aquela coisa meio esquisita. E um escape seria esse tipo de jogo, né, cara? A pessoa, principalmente para as mulheres, né? Poder interagir ali com um avatar, cara, um boneco virtual, né? E ter um suporte emocional, aliviar ali as tensões do dia a dia. Cara, eu acho meio bizarro. Eu acho que o ideal mesmo seria aliviar, né, a carga ali de estudo, de trabalho, para que as pessoas pudessem se relacionar de forma real, né, cara, ter um encontro real, mas sei lá, cara, eu acho muito bizarro isso. Até a parte do cosplay lá, pô, a pessoa contratar alguém para emular o bonequinho que ela tá, né, conversando no jogo, puta bizarrice, cara. Mas sei lá, é o mundo moderno, cara, não é só a China, não, né? O Ocidente também tá padecendo dessa desgraça. Cadu, Os jovens estão todos fodidos. Cadu, Sim. você não jogou o jogo do macaco chinês? Joguei, pô, animal. Você pagaria um cosplay para tomar uma cerveja com ele? Fudendo. Pensando bem. Não. Ô Henrico, mas como eu falei, é um problema que o Cadu também repetiu, é um problema que aflige o Ocidente. Mas aí, muita gente, até nas redes sociais, eu dei uma pesquisada sobre o assunto, muitos chineses reclamando, cobrando políticas públicas, né, para de alguma forma tentar aproximar os homens e as mulheres chinesas, né, os jovens, porque a gente mostrou agora esse caso das mulheres chinesas se sentindo sozinhas e se relacionando virtualmente com personagens de um jogo. E a gente tem um problema dos homens também. A gente viu outro dia um caso que estourou, não sei se você acompanhou, da Sister Hong, né? Então, os homens jovens chineses também estão se sentindo muito solitários. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui mostrando uma novidade, né? Que vem direto da China e que eu tenho certeza que vai fazer muitos, pelo andar da carruagem, cara, vai fazer muito sucesso no mundo inteiro. Dá uma olhada no realismo disso. Olha que loucura, cara. Impressionante. É isso. Impressionante. Safadeza. Robozinho. E aí, Henrico, o que você acha? Você acha que é algo que o Estado poderia tentar resolver, criando espaços públicos aí, ou algum tipo de, sei lá, incentivo fiscal, alguma coisa que fizesse com que as pessoas decidissem, se aproximar, se relacionar, até formar família? Muita gente tem falado isso aqui nos Estados Unidos, né? Que existem muitos incentivos para você não ter uma família. Por exemplo, uma mãe solteira com filhos recebe auxílios do governo e tal, vários tipos de auxílio. Não existe um auxílio para você se casar, para você ter filhos, né? Muita gente cobra esse tipo de coisa e a China vai passando pelo mesmo problema, né? Bom, antes de tudo, né, eu concordo que é bizarro, mas é um bizarro no sentido de pensar o tipo de sociedade que gera esse tipo de situação, né? Tipo, como o Cadu colocou, a questão, quer dizer, as pessoas exaustas no trabalho, no nível de competitividade no trabalho, na escola, na carreira, em cada metro quadrado da vida que vai gerando esse ensimesmamento, né, da vida que de fato prejudica as potencialidades de interação.
E pensando para além da China, pensando até de modo particular no Ocidente, mas também na China, um crescimento de consciência de gênero que, com boas razões, deixa as mulheres mais ressabiadas e seletivas, né, em relação às relações que vão ter e não aceitam, cada vez menos se aceita coisas que antes se aceitava em determinadas relações, né? Então, tudo isso eu acho que vai ajudando a entender o fenômeno, né? Agora, obviamente, saudável para as pessoas não me parece ser, né? Mas também não sou psiquiatra ou psicólogo para dizer que não, mas não me parece que seja um caminho saudável para solucionar isso, nesse sentido que, sim, pensar políticas públicas. E na China, né, é um país com histórico de políticas públicas voltado para a questão da construção de família, enfim, é um país em que tem uma trajetória, né, de uma intervenção, alguns vão dizer, né, ou de uma atuação do Estado sobre a construção da família já mais marcado. No Ocidente também tem, mas um pouco mais para trás, né, principalmente ali no pós-Segunda Guerra, né, que teve políticas de incentivo também, enfim. Então, eu acho que o caminho pode passar por aí, né, não só na China, mas eu acho que isso também seria paliativo. Acho que isso tem mais a ver com o tipo de mundo que a gente está criando mesmo, com essa coisa, esse individualismo competitivo atroz e que faz, de fato, junto com todas as questões de violência de gênero, que faz, de fato, que as pessoas tenham 1000 pés atrás com relacionamentos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um aparato de cultura ali que fica idealizando as relações e que gera expectativa nas pessoas que elas querem cumprir em algum lugar. Então, está tudo isso acontecendo junto. É um negócio difícil de entender, mas tem alguns caminhos do mundo que a gente está vivendo que ajuda a esclarecer isso. Eu lembrei daquele filme Her, né? No caso seria Him, né? Porque acho que passa um pouco por isso, ainda que o filme, acho que é de 2013. Joaquin Phoenix, né? Joaquin Phoenix, que é 2013, ele se apaixona, né, pela inteligência artificial, né? E aí tem essa situação exatamente do avatar, né, da pessoa que vai fazer as vezes da inteligência artificial na casa dele. Se eu não me engano, é o Olivia Wilde. Enfim. Massa, até filmaço. Eu acho que representa um pouco esse tipo de situação mesmo. E aí, professor Rogério, seu parecer? Você quer falar, Sara? Eu posso falar antes? Por que você quer que eu fale antes? Você vai falar muito? Manda, a Sara já tem o repertório, deixa ela pro É que você tá com carinha de quem quer falar. Eu acho que você tem alguma coisa. Eu vou falar primeiro, porque eu acho que aí você pode falar junto tudo que todo mundo aí você falou. fica meia hora falando. Manda ver. Não, há uns meses atrás, esse jogo que aparece na matéria, que chama Love, não sei o que lá, em Deep Space, eu vi um meme zoando esse jogo. Obviamente, eu fui atrás desse jogo e baixei no meu celular. Esse jogo é gigante, não baixem esse jogo, ele ocupa 300 GB do seu celular. Mas eu queria ver o que era, pô. Fiquei muito curiosa e comecei a jogar. Depois de 60 horas baixando essa porra. E o que eu posso dizer para vocês, primeiro, a história não existe, tá? A história é toda baseada em você cria sua personagem, mas sempre ela vai ser muito bonita, não tem como você fazer sua personagem ser feia, enfim, todo mundo é bonito no jogo. E o que eu acho muito interessante, que os personagens masculinos tem vários, tem para todos os tipos, tem o mais selvagem, tem o nerd, tem o meio latino, aí tem o que é todo fofinho, isso daí. Lá tem o meio demônio, sabe? Cada um tem sua personalidade. E você vai conquistando eles, você vai dando presente para eles. E no meio disso tem umas ações. Você tem uma nave, aí você tem uma arma, vai matar uns aliens. Eu queria entender qual que era. Não precisa de matar alien, mas eu queria saber por que os caras puseram no jogo ter que matar alien. Enfim, acho que é para você comprar mais gacha, porque tudo isso é para comprar gacha. Gacha é... Como eu colocaria? Você paga, vamos supor, $60, aí eles te dão 10 tickets e você puxa 10 tickets para ver de qual desses 10 tickets você ganha alguma coisa de bom. Tem as batalhas, mas é muito ruim. Eu só queria ver do que era o jogo. E o mais interessante, que aí você vai entender porque, que eu não entendo porque
Por exemplo, você vai ver jogo para homem disso, as garotas são extremamente oferecidas, né? Tipo, as mulheres vêm, ai, querido, e vem com as tetas para fora, enfim. Vocês já viram, porque tem essas coisas para homem também. Só que esse, por ser de mulher, é muito interessante, porque os caras eles são, tipo, meio idiota, assim. E eles têm uma personalidade muito servil, sabe? Eles estão lá para te servir também. E assim como o lance dos homens, com as bonequinhas, tipo aquela robô lambendo o dedinho do cara lá, coisa mais nojenta, é a mesma coisa, são pessoas extremamente servis. Então, eu não acho que eu vou ser sincera, tá? Eu acho que não é problema financeiro para as pessoas formarem família, não. É que as pessoas não têm mais paciência para lidar com outros seres humanos, tá? Porque você vira falar com um boneco desse, ele vai sempre estar lá para você, ele vai ficar te chamando de lindo o tempo inteiro, você não tem nenhum problema com ele, porque ele é um boneco, entendeu? E as pessoas não querem mais ter problema com ninguém. Elas querem pessoas extremamente servis que estão lá para ela. Por isso o AI, que todo mundo fala, o AI é burro, porque o AI ele está sempre alimentando sua loucura. Ele não está lá para te... Valida o tempo inteiro. Para te mandar real, entendeu? Ele não está lá para te mandar real. O AI está para lá para falar, pô, cara, como... Você é foda, cara. Sério que você pensou nisso sozinho? Pô, você é foda, hein? E a mesma coisa... Ótima pergunta. E já começa com ótima pergunta, né? É tipo, nossa, que pergunta foda. Aquele episódio do South Park que o marido lá fica falando com a Yaya, falou, o que você acha de eu montar um negócio mais bizarro? Eu falo, pô, incrível, quer que eu já monte uma planilha aqui com a ideia, fornecedor, não sei o que, porra. Não, e é exatamente isso. E tá tendo muito relacionamento com AI também, entendeu? Não só esses jogos. E esses jogos eu acho mais engraçado, inclusive, que esse lance de contratar homem, quer dizer, contratar cosplay, geralmente é uma mulher. Primeiro, eles preferem que é uma mulher, porque se você olhar o rostinho desses bonecos que você mostrou aqui, nenhum tem barba, nenhum tem feature masculino, eles têm rosto de mulher, tá? Eles têm carinha de criança ou meio de mulher. Eles não têm cara de homem. Isso daí não tem nenhum deles tem cara de homem. Eles têm cara de meio de criança. Então, compara uma mulher com o Henrico, ó. Olha para esses bichinhos, olha para o Henrico aí na tela, tá louco. Aí você vai fazer cosplays, uma mulher faz muito melhor, entendeu? Elas parecem muito mais. Por isso que usa mais mulher. E não só desse jogo, tá? De anime também, é normal. E é sempre mulher. Porque mulher tem esse rosto afeminado, afinal de contas, mulher. Então, é isso, cara. Eu acho que o negócio não é por dinheiro, não. Eu acho que é muito mais... As pessoas estão completamente malucas, no sentido delas... Elas são muito individualistas e não querem dividir uma vida onde... ela só quer ser entendida, mas ela não quer ser obrigada a ter que entender ninguém, entendeu? E é isso. Agora o Rogério, meu querido, pode falar. Pô, adorei. É isso aí, eu concordo com várias coisas que a Sara falou. E assim, vou falar mais uma coisa que assim, talvez o Cadu, para quem não sabe, é chinês, né? E ele geralmente tem a posição de dizer não, as pessoas, os economistas, os estudiosos estão falando que tem uma japonização da China em curso, mas não, a China nunca vai cair no buraco em que o Japão caiu, porque a gente sabe que o Japão está desaparecendo, né? Cada ano eles perdem não sei quantos % da população porque eles não se reproduzem. Eu acho que a solução é clonagem, sinceramente, já falei isso, mas não tem outro jeito. É como a questão dos pandas, né? Os biólogos, né, os zoólogos, gastam dinheiro pra caralho para manter o panda existindo, porque é um sofrimento para aquela bolinha de pelo subir um no outro para fecundar a fêmea, sabe? Os cientistas ficam lá implorando, panda, pelo amor de Deus, para de ficar rolando desse jeito de um lado para o outro e vai em cima da fêmea. Aí é o que está acontecendo também em certas sociedades asiáticas, né, cara? Daqui a pouco a China vai tá em situação de Japão, é muito claro isso. Se a sociedade não mudar, é isso que vai acontecer. O que eu fico impressionado com a China é que eles proíbem ensino de existencialismo na universidade, mas não proíbem esse jogo bosta, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender qual é o problema, sabe? De ensinar alguns tipos de literatura ou filosofia na universidade,
que é mais, seria mais problemático do que esses jogos que só emburrecem, só deixam as pessoas alienadas uma em relação à outra e não serve nada para um propósito nacional. Eu acho que, sinceramente, a China precisa dar um choque cultural no próprio país em relação a essas banalidades que chegam, né, esse tipo de bocosice, de imbecilidade, sabe? A China, durante muitos anos, foi, para certa parcela da população do Ocidente, um modelo que, cara, parecia miraculoso, e de fato eles fizeram muitas coisas. Mas hoje, com a modernização, a gente está vendo vários gargalos, várias situações que parecem que estão dando errado, e sei lá, cara, para mim é um caminho bem próximo, se eles não tomarem cuidado, bem próximo do que o Japão sofreu. Mas acho que, pô, todos os lugares estão indo por esse caminho, tirando países muito pobres, até fazendo uma, né, uma analogia, uma comparação com aquele filme Idiocracia, né, cara? E as pessoas com menos estudo, com menos poder aquisitivo, não param de se reproduzir, e as pessoas, né, que têm mais acesso e mais privilégios simplesmente estão optando, né, as pessoas mais inteligentes estão optando por não ter filho. O cara, um casal inteligente, ao invés de, pô, ter 3, 4 filhos, né, para passar para pessoas que têm condição de orientar essas crianças, simplesmente decidem não ter filhos, né? E as pessoas que não têm a menor condição emocional, psicológica e financeira estão tendo um monte de filhos, né? Tanto que, pô, você vê países aí muito pobres que têm, são os únicos aí que estão indo na contramão e estão com a taxa de natalidade com viés de alta, né? É bem curioso. E o Baroque Works fala que a degeneração só tende a crescer. A escala de Overton é impiedosa. Acostume-se, porque esse trem não irá parar. Eu também acho que meio que não tem volta. Também tem vários fatores, né? A gente fala fator econômico, a gente acaba abordando alguns pilares aí, né, da construção da nossa sociedade, mas, pô, na real, a gente tem muito mais coisa para fazer. A gente, porra, um casal que não tem filhos hoje tem várias atividades. Eles viajam, eles tem, né, tem a internet, cara, a gente está sempre conectado, a gente está o tempo inteiro conversando com gente diferente. Pô, acabei de conhecer o Henrico hoje. Conhecendo o Henrico, um cara interessante, entendeu? A gente está sempre conhecendo gente, interagindo virtualmente. A gente não tem mais aquela necessidade. Cara, há 50 anos atrás, se você não se casasse com alguém, tivesse filho, você não tinha nada. Era trabalho para casa. Você não tinha esse poder de comunicação, esse alcance, conversar com pessoas. Pô, eu tava falando com a minha mãe tá na Turquia, cara. Eu tô nos Estados Unidos, tá ligado? Minha mãe tá passeando, aí você liga na câmera, ela te mostra, olha aqui, olha isso aqui. Cara, a gente tem uma possibilidade de comunicação hoje que é muito absurda. Até eu sempre falo em relação a isso, até morar fora do Brasil, né? Morar fora do teu país de origem, tem um peso bem menor hoje, né? O Cadu é meu amigo há 20 anos, cara. Se a gente transportasse essa minha imigração para 50 anos atrás, eu nunca mais teria visto o Cadu, nem falado com ele. Simples assim, né? As pessoas se perdiam. Hoje não, né? Hoje não. Hoje você mantém contato com todos os seus amigos, com a tua família o tempo inteiro. Então, a verdade é que a gente está muito ocupado e às vezes construir uma família é trazer, como a Sara falou, problemas, dificuldades do dia a dia. Pô, criar, né, um ser humano, criar um filho é a maior responsabilidade que tem. E às vezes não cabe, simplesmente a pessoa fala, pô, quer saber? Não, na minha vida não cabe. Tô feliz, tenho minha mulher, tenho meu marido, sei lá quem, e a gente tem tantas atividades, não tem porquê, né, fazer isso. E é isso, a pessoa às vezes, antes de pensar em formar uma família, tem contato com um jogo desse, né, que acaba ocupando um espaço tão grande na vida dela que ela nem passa pela cabeça dela, ela nem quer sair daquilo, aquilo lá é uma coisa maravilhosa para ela, né, e a gente que não tem esse Olha que o jogo envolvimento... é bosta, hein, pelo que a Sara falou. Tem os combates lixosos, etc. Mas a gente olha de fora e fala, caralho, que bizarro, como assim, cara, né? É cheio de microtransactions, ele é feito para tirar dinheiro dessas mulheres sem parar o dia inteiro. E você compra os bagulho mó caro. Eu não comprei, mas eu fiquei curiosa para saber como é que funcionava.
Cara, você compra a animação do cara tirando a camisa e andando na sua direção. Pra menina ficar vendo isso no replay, coitada dessas... Gente, dá muita dó, dá muita dó. Quase $1,5 bilhão de dólares no ano de movimentação financeira num jogo desse. Daqui a pouco, eu acho até impressionante que o governo chinês ainda não interviu nisso aí, porque realmente, né? Para mim é inacreditável que o governo não tenha feito nada. Como eu falei, sabe? Porra, tipo, em coisa que não deveria, os caras vão lá e metem a mão, sabe? Não, nossa, vai ensinar a Unesco na sala de aula. Né? Até eu estava pensando agora com a fala do Rogério, aquele documentário do Chico Barney sobre Bebê Reborn, né? Chama Bebês Reborn Não Choram. Eu gosto muito dessa frase, porque, de fato, né, o bebê reborn não chora. Então, você tem a dimensão do afeto, você tem a dimensão de uma espécie de cuidado, de uma relação, mas sem a contrapartida de frustração, de horas não dormidas à noite, etc., né? Do choro, ou da decepção, da traição, da violência. Enfim, acaba sendo um paralelo nesse sentido. Você tem a dopamina ali, né, os efeitos dopaminérgicos de um tipo de afeição, um tipo de experiência de afeto, sem a contrapartida que é se relacionar com outro ser humano na sua complexidade, né? Que é o desafio de qualquer relacionamento. De longo prazo. Exato, sem as negociações, né? Que acho que foi o que a Sara também mencionou, né? Um relacionamento é negociação o tempo todo, cara. Então, assim. Que isso? Millennials geriátricos, saudade. Grande Chico Barney. Todo mundo tão passivo, uma passividade tão, né? Que vida sem graça. Não sei. Eu não me agrada não, mas acho que dá para compreender, né? Falando tudo que todo mundo falou aqui, dá para compreender que essas coisas vão acontecendo aí. E daqui a pouco eu mostrei aquela robozinha lá, porque daqui a pouco eles vão chegar, cara. E aí, né? E vai ter né? Tudo vai se misturar, inteligência artificial, cara. Esse tipo de robô, e aí acabou, cara. Aí ninguém mais vai querer saber de ninguém, né? Os homens você vê os homens aí toda hora a gente estão apavorados aí, ninguém quer casar, morrendo de medo, e as mulheres também não estão interessadas na maior parte dos homens, então é o que vai sobrar. O problema é que não dá, né, cara? Acaba inviabilizando a nossa raça, né? O professor tem razão. Talvez a clonagem, né? A China está desenvolvendo ali um robô que pode gerar, né? Pode dar à luz. Porra, sei lá, graças a Deus já passei da metade da minha vida, não tenho que me preocupar tanto com isso. O Rogério já encomendou a parceira, né, robô, aquela lá do vídeo, vai ter e um bebê reborn para ele cuidar, cara. Todos esses brinquedos ele vai ter. Não tem a menor dúvida. Canequinha, o bebê reborn canequinha para ele cuidar. Vai trazer para a live.